Galerinha do canal da Cigar 019, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo super especial, direto aqui da casa do chefe Eduardo de Castro, e hoje nós vamos fazer algumas experiências aqui. Será que vinho branco combina com charuto? Teremos algumas opiniões e vamos testar na prática para vocês. E não será só vinho, teremos aqui comidas também. Acomode-se em sua poltrona, vem com a gente porque hoje vai ser mais um daqueles vídeos sensacionais. Mas antes de continuarmos, é claro, diretor, roda aquela vinheta para nós. Fala galerinha da Cigar 019, trago novidades da La Casa 1973 aqui para vocês, que é essa case super compacta para você levar seus charutos para onde você quiser. Aqui dentro cabem até 4 charutos, dependendo da bitola, e eu vou mostrar aqui. Tem 3 charutos touro aqui super bem acomodados. Dá só uma olhada, que bacana. Acabamento, como sempre, primoroso. E aqui atrás da bolsinha ainda você pode levar seu cortador também. Então já entre em contato com a La Casa. Para maiores informações, está aparecendo o Instagram deles aqui. E adquira já a sua, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Mas agora vamos continuar com o vídeo que, ó, tá sensacional. Confere aí. Bom, vinheta rolada antes de continuarmos todo o processo aqui. Que normalmente fazemos no nosso canal. Peço para que você está chegando aqui agora, se inscreve aqui, compartilha com os amiguinhos e amiguinhas e venha fazer parte. Que essa série aqui tem 3 episódios programados, mas eu tô achando que vai virar uma websérie, certo ou não, diretor? Certíssimo. Então vamos embora. Hoje o charuto escolhido, inclusive, para essa degustação é o Vega Fina Brasilis, muito legal. Mais para frente no vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre o charuto. Por quê? Antes precisamos apresentar nossos convidados e mais uma vez aqui a nossa ponta esquerda da mesa, nosso querido chefe Eduardo. Muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez. Queria que você apresentasse esses 2 super convidados especialíssimos que estão aqui hoje, chefe. Thiago, seja bem-vindo, você, a sua equipe técnica. É um prazer ter aqui. Estamos nessa segunda fase já da nossa experiência, que parece que tem sido extremamente interessante. Tem escutado dos nossos amigos charuteiros, quer da nossa confraria, quer da sua confraria, quer de outras confrarias. E mais uma vez agradecer a ti, à Reality, esta possibilidade de fazermos algumas coisas. Aproveito para fazer já o merchandising, vou apresentar o meu primeiro convidado. O Luís é o meu primeiro convidado para trabalhar comigo há 6 anos atrás, quando a gente abriu a casa. Ainda não tínhamos aberto a casa. A casa fez agora 5 anos. E sensivelmente 5 anos e meio, quase 4 ou 5 meses antes, eu, através do amigo comum, que por acaso foi o nosso entrevistado do programa anterior, o chefe António Bravo, que falou de vinhos do Porto, e que é meu amigo, como ficou visível, me apresentou. Eu disse: olha, eu ando à procura de um sommelier consultor, alguém que possa ficar ao meu lado, que a gente possa trocar ideias, que possa fazer uma carta de vinhos, possamos ir trocando figurinhas. Eu sei, pá, tem um cara que se chama Luís Amaral, que é Luís Amaral, aqui está ele. Prazer. Trabalha Bem-vindo, Luís. Há 5 anos e meio e é uma pessoa que eu recorro, eu diria, todas as semanas por telefone, sem ser por telefone, para a gente conversar, ouvir novidades dos vinhos, saber dos coisas. Este vinho para ele, depois ele vai falar, mas é um vinho que exatamente isto fez parte de uma grande conversa nossa, uma descoberta que ele fez na Argentina. Ele já vai falar sobre aquilo que vamos beber. Aqui ao nosso lado direito, é uma figura emblemática do nosso restaurante. É um dos mais antigos clientes do restaurante. É uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, que trato como se fosse meu pai, já disse isso 50 vezes. Luís Ferraz. O Ferraz é um homem que é nosso vizinho aqui fisicamente e que é um dos cofundadores, ele é o decano da nossa confraria de charutos, que vamos, e vocês também vão passar no nosso canal, que já estão convidados, que dentro em breve vamos ter aqui a festa do 5º aniversário. Ele é um dos cofundadores da confraria e é um homem que fuma charuto desde o século passado.
Não tá errado. Tá Do certo. milênio passado. Não, mas tá certo. É mesmo. Mas de todos Jovem, nós é aqui, jovem. de todos nós é o menos necessitado de experiência por fumar charuto, porque eu fumo charuto há... Eu sei isso, posso dizer, há décadas. Sim, Décadas. sim. Fumo charuto. É o meu parceiro habitual, fumamos charutos de final de tarde, às vezes na hora do almoço, às vezes de manhã. Mas eu, habitualmente, se me perguntarem com quem é que eu mais fumo charuto ao longo deste período que eu fumo charuto, sem dúvida que é o Ferraz, tocamos papos, bebemos uns vinhos, etc. E só te queria fazer, antes de passar a bola para você, fazer uma pequena observação que é a continuidade do programa anterior. Sim. Que é a história de se fuma-se charuto e bebe-se o quê? Eu estava com umas pessoas, inclusive num programa de televisão, e um deles perguntou os chefes: se uma pessoa beber vinho, pode fumar um charuto com vinho? Eu disse: olha, daqui a pouco eu vou estar gravando e chamarmos um sommelier para falar disso. O charuto, o que é preciso é que o charuto seja bom e a bebida seja boa. E eu acho isso muito interessante que você tenha dado essa oportunidade de falarmos. Em vez de fazermos 3 programas com as coisas que são clássicas, o conhaque, Sim. o uísque, o aperol, estamos fazendo com vinhos, um fortificado que já fizemos, Uhum. e agora o branco e posteriormente o tinto. Então eu acho que isso responde a muitos questionamentos, sobretudo de gente que começou a fumar há pouco tempo, e Sim. que se coloca durante a história de estar num restaurante, tomar uns vinhos, e dizer: eu posso fumar charuto com vinhos? Então é muito legal isso, e parabéns à sua iniciativa de nos ter dado essa oportunidade de podermos também nós, de gastronomia, falarmos um pouco daquilo que a gente pensa a propósito do charuto, tá bom? Sensacional. Bom, vocês estão percebendo que hoje o bate-papo vai ser tão legal quanto foi o primeiro, porque essas questões pode, não pode, eu nunca gosto muito de falar pode ou não pode. Tem aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. E hoje, talvez, experimentando vinhos brancos com charuto, que é algo que às vezes briga um pouquinho por algumas características, hoje talvez a gente coloque à prova e tire outra conclusão. E a gente vai decorrer aqui ao longo dessa gravação, desse bate-papo que estamos tendo aqui hoje. Mas vocês estão vendo que estamos aqui na casa do chefe. E eu quero que vocês, aí em casa ou no seu trabalho, quer aonde você esteja, sinta-se aqui, dá só uma olhada nesse vídeo que nós preparamos para vocês. Confere aí a casa do chefe Eduardo de Castro. Olha só. Bom, galerinha, de volta aqui ao Morumbi, casa do chefe. Hoje, segundo vídeo da nossa série sobre vinhos, harmonizações com charutos e comida. Então, para você que não conhece a casa do chefe, vou fazer um tour aqui. Hoje ainda está de dia, né? Vou aproveitar novamente que a casa ainda não tem ninguém para mostrar tudo aqui para vocês. Então aqui é o salão interno da sala, super aconchegante. Lembrando que é uma casa portuguesa, então muito do que tem aqui lembra bastante a cozinha portuguesa. Vou mostrar aqui com mais detalhes. Olha só, que legal. Ambiente extremamente aconchegante, bem gostoso, bem intimista para você vir aqui. Olha lá o gordo no espelho. Tchauzinho para a câmera. E galera, no vídeo passado falamos sobre vinho do Porto, né? Porém, dá só uma olhada na carta de vinhos brancos que tem na casa também. Inclusive será o tema de hoje, tá? Vinhos brancos, que será que vai bem com charuto ou não? Vamos descobrir. E aqui toda a variedade de vinhos que o chefe tem na casa, que é sensacional. Charutos temos também, como mostrei no vídeo anterior, mas hoje eu vou mostrar um negocinho diferente. Dá só uma olhada na parte de acessórios da marca Hit que tem aqui no chefe. Tem cinzeiro, tem maçarico, tem cortador, tudo muito legal para você que vier aqui à casa do chefe conhecer também. Temos charutos, vamos mostrar os charutos aqui. Olha só que legal. Todos bem acondicionados aqui. Então na casa do chefe você vem, pega seu charutinho, compra seu acessório e curte uma degustação super legal. Vamos lá pra cima, que é onde fica o lounge para degustação. Subi a escadinha aqui. Da outra vez quase morri. Mostrando aqui. Aqui ó, confraria do charuto, casa do chefe.
E aqui é o lounge para degustação dos charutos. Tá tudo sendo preparado para gravação ali logo mais. E vamos continuar. Será que realmente vai combinar o charuto escolhido hoje com essa bebida que é o vinho branco? Acompanhe por aí. Bom, então vocês viram aí Casa do Chefe Eduardo aqui no Morumbi. Tá aparecendo na tela o endereço. Corre pra cá que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Diretor, o senhor que já está frequentando aqui há algum tempo, já é a segunda vez que o senhor está voltando aqui. Qual foi o prato que te surpreendeu? Aquela sobremesa que surpreendeu o senhor que aqui é o melhor lugar para essa sobremesa, se não o único? Sorvete de manjericão. Sorvete de manjericão com azeite. Azeite. Inclusive o chefe, verdade, muito esperto que é, dá só uma olhada na camiseta que o chefe está vestindo hoje. Vou pedir para o diretor dê aquele zoom bonitinho lá. A sacola está bem em frente. Tá bem. Eu vou tirar aqui, só para você Aí, ó. olhar aqui que ele já tinha. Olha lá a camiseta. Manjericão é bom até no sorvete. Isso é muito legal. Então, se você quer ter essa experiência e de se surpreender, vem pra cá que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Certo ou não, chefe? Certíssimo, teremos todo o prazer e digam que é da 019 que a gente aproveita e oferece um welcome drink. Fica aqui feito. Olha aí, a ó. oferta. Fantástico. Se disser que é de 019, Assistiu no canal da 019, chega aqui que vai ganhar um welcome drink. Um welcome drink. Fica feita a oferta. Ó, tá aí, melhor que isso aí, gente. Só vindo aqui pra ajudar nós a gravar, certo, Lércio? Vambora lá então. Senhores, a proposta hoje, vinhos brancos, temos aqui nosso querido sommelier e eu tenho muitas perguntas para fazer aqui, tá? Eu vou fazer, não que eu seja um profundo conhecedor, mas eu vou fazer o papel daquele cara que não sabe nada, o chato que quer aprender pra caramba. Por quê? Vinho branco. Existem várias variedades, vários tipos de uva, enfim. Por onde começamos? Fala pra gente. E eu sei que vocês aqui já experimentaram algumas coisas, que eu tô sabendo. Se nós pegarmos, primeiro, obrigado pelo convite, né? Agradeço a honra de estar aqui junto de pessoas tão importantes, né? O Eduardo, além de ser um excelente profissional, eu considero ele um amigo, né? Como ele mesmo falou, nós estamos aqui desde o início, né? Que legal. Eu acredito que quando a gente fala de harmonização, né? Eu acredito que a gente tem que respeitar, tem que ser democrático e tem que respeitar um pouquinho o gosto de cada um. Né? Porque no mundo inteiro existem harmonizações clássicas para tudo, para comida, para charuto e vinhos, e aí vai, e nada mais são do que harmonizações já testadas, não é verdade? Sim. Mas a gente tem que ser democrático porque a gente tem que respeitar antes de tudo o que cada um gosta. Por exemplo, eu particularmente, eu não gosto de uísque, mas eu amo vinho. Uhum. Então, eu ainda não fumo charuto, porque eu sou jovem, não sou perfeito, né? Mas se eu fosse fumar charuto, a minha primeira opção seria um vinho, independente se ele é a melhor combinação ou não. E eu acredito que a gente tem que colocar na cabeça, porque a sensação de um fumante de charuto, ele fuma um charuto por quê? Porque é um prazer que ele tem. Então, às vezes é um momento descolado, às vezes é um momento que ele quer se distrair, não é verdade? Um momento que ele quer se sentir bem, como o vinho também tem essa sensação, e a gente não pode tirar isso das pessoas, né? Sim. Então, seria muito chato eu chegar para como sommelier, sabendo quais são as melhores harmonizações de charuto com determinadas bebidas, né? Bebidas com acidez, bebidas que têm uma quantidade de álcool presente, porque tem que ter uma estrutura, bebidas que talvez um pouco de dulçor para harmonizar, assim, basicamente falando. Mas imagina você chegar para uma pessoa e falar, você vai ter que tomar uísque com o charuto, não é verdade? Sim. Então, eu me divirto e eu fico feliz porque nós tomarmos vinho branco aqui, quer dizer, eles tomarem vinho branco aqui com charuto, na realidade, foi uma proposta que eu trouxe para o Eduardo há muito tempo atrás. Falei, por que não testar alguns brancos com charutos? Na verdade, vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Porque o mundo de vinhos, a gente tem uma diversidade de vinhos incríveis no mundo inteiro. E eu tenho certeza que charuto, se a gente pegar nos últimos 10 anos, também cresceu demais. Sim. Hoje tem charutos artesanais, tem blends de cada não é verdade? A pessoa, um entendedor de charuto vai, de repente, numa casa e ele faz um charuto dele, que é uma coisa exclusiva dele. Então, abriu porta para quê? Para a gente ousar um pouquinho, né? A gente conseguir brincar um pouquinho com os nossos sentidos.
Aonde entra o vinho branco? O vinho branco entra por estilos, né? Nós temos o primeiro estilo, que é o que a gente vai tomar hoje, esse, e o segundo estilo, que seria o próximo vinho. Esse primeiro vinho é um estilo mais fresco, né? Então, a gente trouxe uma Sauvignon Blanc, que é uma das uvas com mais acidez que tem no mundo de vinho, e que traz muito frescor, que te lava a boca, né? Que é um vinho alegre, um vinho fácil de beber. Então seria, vamos dizer assim, começando aos trabalhos. Então, de repente, você vai fumar um charuto e você provavelmente vai começar com aquele charuto que não é tão forte, né? Você vai começar com um charuto mais leve ou uma coisa para começar os teus trabalhos de charuto. Então, por que não tentar com branco? A gente sair da caixinha, né? Sair do comum e começar com vinho branco que te lave a boca, né? Que te desperte para você até fumar um segundo charuto, né? Essa acidez que o Luiz está falando, esse lavar a boca, acontece muitas vezes no primeiro terço com muitos charutos, quando a gente decide tomar uma água mineral com gás. Sim. Não é um hábito, muitas vezes, charuteiro, começar com uma águazinha com gás, tal, dar uma lavadinha na boca e tal. E o Sauvignon Blanc tem essa característica de fato, porque ele é extremamente cítrico, e isso te permite, no primeiro terço, sobretudo no primeiro terço, ele te dá essa sensação de frescor na boca. Sim. Sim. Então, a proposta de trazer um vinho leve, fresco, vocês vão perceber que ele tem uma acidez muito pronunciada, ele vai lavar a sua boca. Eu acho que, na minha opinião, é um começo dos trabalhos, né? Você está começando uma noite, começando um momento do teu charuto, e eu prefiro, entre tomar uma água com gás, eu prefiro tomar um Sauvignon Blanc. Eu também. Né? Eu acho muito mais interessante. E o Ferrazinho ali, se você colocar um pouquinho para eu provar, já vai dizer já. Então, o vinho branco, né, vamos dizer assim, esse estilo de vinho branco que traz esse frescor, que traz essa frutinha, que traz essa presença para nós, uma coisa que não seja um Sauvignon Blanc qualquer, porque tem muitos Sauvignon Blancs que às vezes são ácidos demais, às vezes tem Sauvignon Blanc que são frutados demais, então tem que ser uma coisa mais sutil. Por isso que eu escolhi a Penedo Borges, porque esse em particular é um Sauvignon Blanc que o estilo de todos os vinhos que a Penedo faz é um estilo, é um vinho mais sutil, que você vai perceber. Então são mais elegantes. Então eles não vão brigar com o charuto logo de cara, não é isso? E o segundo vinho que nós vamos tomar... Já falamos lá na frente. É um outro estilo que nós vamos falar lá na frente, né? De o porquê que a gente vai harmonizar com eles. Sensacional. Vamos fazer o seguinte, nesse momento nós vamos servir os vinhos aqui, a gente já vai voltar. E você não se atreva a sair daí, certo? Combinado? A gente já volta. Bom, tomamos aqui o primeiro gole e você até fez um comentário aqui antes de começarmos a gravar que eu queria que você repetisse em relação à acidez. Ele tem uma acidez, mas ele não é aquela acidez que incomoda, é uma acidez que acrescenta, principalmente na degustação do charuto, que ela prepara a boca para a próxima baforada, porque ela faz com que a boca salive bastante. E você citou um exemplo da uva que é usada aqui, que é a Sauvignon Blanc. Sim. Fala um pouquinho pra gente, depois eu quero fazer uma pergunta que eu sei que muita gente se faz, que é, qual a diferença do vinho tinto pro vinho branco? Quais são as principais, porque todo mundo fala, mas a uva, todas elas são brancas por dentro. Por que um vinho é tinto, por que o outro é branco? Isso é uma dúvida que muita gente tem, depois a gente entra nesse mérito também. Mas fala um pouquinho da uva. Então, é assim, todos os vinhos têm que ter acidez, né? Porque se um vinho não tiver acidez, ele vai ficar insonso, né? Vai ficar sem graça, né? O que te dá a sensação de frescor na boca, o que te dá essa vivacidade é a acidez. Mas os bons vinhos têm uma acidez equilibrada com a fruta, equilibrada com o extrato da uva. Não é porque ele tem acidez que necessariamente é um vinho bom. Você pode pegar vinhos que são... A acidez ela está sobressaindo demais. Então, fica até dá aquele amargor na boca. Não é verdade, né? Que talvez para o charuto seja até pior isso. No caso, eu escolhi esse vinho porque ele tem uma acidez muito presente por causa da uva, porque a região onde é feito esse vinho, a Penedo Borges, ela fica em agrelo, alto agrelo. Para você ter uma ideia, a agrelo fica a sul de Mendonça, para quem está na cidade de Mendonça, sul de Mendonça, Lujan de Cuyo, e agrelo dentro de Lujan de Cuyo. E a Penedo Borges fica no alto agrelo.
Então, pra você ter uma ideia, aquela região toda, né, as altitudes são de 780 metros a 1.100 metros. A Penedo Bosque fica a 1.050 metros, ou seja, ela tem uma altitude considerável. Quando a gente tem um terroir onde tem essa diferença de altitude, te dá essa diferença de temperatura e te dá o calor que precisa para um vinho durante o dia e dá um frescor à noite, né? Então, esse vinho, para mim, ele é especial por causa disso, porque ele tem esse frescor, você percebe que ele é intenso, não é verdade? Mas ele não incomoda. Você não sente nenhum amargor na boca, ele não incomoda. Então, essa acidez, ela é útil para o charuto. Sim. A gente não pode generalizar. Quando eu comecei a falar do vinho, eu falei de um estilo de um vinho com acidez. Mas se você pegar um vinho desequilibrado em termos de acidez, não vai te ajudar, né? Ele vai acabar até te atrapalhando, né? Porque vai te amargar, a boca vai ficar muito amarga. Vai ficar brigando o charuto com aquilo que você tem em boca e normalmente não é agradável. Mas até para o pessoal entender e a gente traçar um paralelo para que as pessoas tenham mais ou menos uma noção de quão ácido é esse vinho aqui. Imagina um mojito. Na minha percepção, é a mesma acidez de um mojito que eu tenho aqui nessa taça. Sim. Lógico que são coisas completamente diferentes, sabores e tal, mas o teor de acidez que tem nessa taça me remete um pouco ao mojito. Porque também tem a questão do limão e tal, mas é uma questão bem equilibrada. Ele tá ali presente e ajuda na degustação. Não fica brigando, sabe? Sim. Isso achei bem interessante. Eu queria a opinião de vocês também, para falar um pouquinho. Ferraz, que fuma há quantos anos, Ferraz? 31. E meio. Século passado. É do século passado, como falou. Desde o século passado. Fala um pouquinho, Fer, já que estamos aqui presentes nesse bate-papo. Primeiro, Olha, o charuto e o vinho. Eu comecei a fumar charuto cubano. Certo. E por 20 anos fumei, 25 anos, fumei só charuto cubano. Eu gosto, e aí eu me acostumei com o charuto de pegada, um charuto que tenha sabor. Charuto que faz fumaça, para mim não diz nada. E eu conheci o chefe. E eu bebia uísque, conhaque, rum, tequila para acompanhar o charuto. E quando eu conheci o chefe, eu bebia vinho tinto. Eu deixei os destilados e passei pro vinho. E eu só bebia vinho tinto. Aí um dia, um calor tremendo aqui, que eu sou vizinho da casa, e aqui é uma extensão da minha casa, porque eu venho aqui, para não dizer todos os dias, algumas vezes por semana. Ele disse, vamos tomar um vinho branco, porque está muito quente, bem geladinho. Eu disse, mas vinho branco? Eu nunca tinha curtido um vinho branco. Bebi e gostei. E hoje, nos dias quentes, eu só bebo vinho branco, acompanhando o meu charuto. Olha que legal. E também passei para os charutos off Cuba. Passei não. Faço uma mescla. Um pouco de cubano e um pouco de off Cuba, porque hoje tem charutos off Cuba de excelente qualidade, como esse que nós estamos fumando hoje. Sim. Que é um charuto bem legal. Chefe. Queria-vos mostrar, para terminar esta história dos cítricos, queria-vos mostrar uma coisa interessante. Sim. Porque o que o Ferraz falou é o sumo da conversa do Luís e porque é que a gente faz essas coisas. Quando a gente é chefe, sommelier, etc., na verdade o que interessa depois é o cliente final, não é? Ele estar feliz. Essa que é a mesma história do sommelier cigarros que faz o charuto, que na verdade, no final depois, a história, o cliente final é essa história que nos interessa. E é interessante a história do Ferraz, porque é absolutamente verdadeira e absolutamente incrível, porque uma vez eu venho com uma garrafa de vinho branco e ele disse, mas eu não tomo vinho branco, eu tomo vinho branco. Eu disse, pô, Ferraz, vamos experimentar um dia. E depois chegamos à conclusão que talvez tenhamos tomado ao longo destes 5 anos dezenas, quiçá centenas de garrafas de vinho branco nos dias de calor, de verão, etc, etc. E também outra coisa que é importante dizermos, também não precisa ter calor para tomar vinho branco. Sim.
Não, eu aprendi isso. Outra besteira também que a gente achava cedo, tal. Vinho branco só para lá da praia, geladinho, um barco, uma praia azul, só no Caribe. Não precisa. Mas, chefe, hoje mesmo que não está calor, eu cheguei aqui antes e pedi uma garrafa de vinho branco. Exatamente. Então, assim, isso já acontece com regularidade. Eu queria pegar o Luís aqui falou da história das harmonizações, não é? E já no outro programa, para os nossos espectadores que nos vejam, a gente falou um pouco disso, né? Não tem como ficar bebendo e fumando sem comer alguma coisa. Olha o que é que eu escolhi para harmonizar com este primeiro vinho e a história que vai ao encontro dele. Coisas cítricas que sejam equilibradas. Ó. Isto é um bombom de pato, ó. Está aqui, se o diretor conseguir nos pegar aqui, ó. É um bombom de pato, molhado, sabem o quê? Vou dar para você com o nosso querido apresentador. Isto é um bombom de pato com uma compota de laranja. Olha só. Para completar um pouco a boca, essa brincadeira dos cítricos que o nosso querido sommelier Luís Amaral escolheu. Uau. Esse vinho branco que nós estamos tomando, ele tem um cítrico bem presente, né? Um limão, ele tem uma fruta bem fresca na boca, né? Então isso ajuda a te lavar. Então, esse perfil, a gente não pode esquecer. Primeiro, a gente mora num país tropical, que 10 meses no ano é calor normalmente. Apesar de o Eduardo ter acabado de falar que nós não precisamos tomar vinho branco só no verão. Então, a gente tem que ter, eu acho que o drinkability como um todo, né? Então, se às vezes você quer fumar um charuto às 2 horas da tarde e tá 40 graus, então você vai pedir um whisky, você vai pedir um conhaque, você vai pedir uma bebida assim, você vai começar a suar, né? Uhum. Então, por isso que a gente tem que testar coisas diferentes. Não é? Porque a percepção na harmonização ela é muito particular. Sim. Por exemplo, amargor. Amargor é uma parcela da população, uma porcentagem da população, ela tem sensibilidade ao amargor. Eu sou um deles. Então eu consigo sentir bastante amargor. Às vezes a pessoa que está do lado, às vezes numa aula que eu dou de harmonização, a pessoa do lado ela não sente amargor nenhum. Uhum. É igual a pimenta. Por que tem pessoas que põem uma pimentinha de nada na boca e aquilo queima? E tem pessoas que pegam a pimenta mais forte que tem e põe na boca. É a nossa percepção particular. Então a harmonização ela não precisa necessariamente para tudo ser uma coisa muito fechada. Porque eu já fiz harmonizações malucas, vamos dizer assim, porque é muito interessante a gente brincar com isso. E teve pessoas que amaram aquela harmonização e tem pessoas que não gostaram, e isso é muito legal. Sim. Né? Então o vinho ele entra exatamente nessa história, fugir um pouquinho da zona de conforto da caixinha, né? Eu lembro dessa data do Ferraz, mas vinho branco, Eduardo, né? Vai tomar um vinho branco, né? E ele começou com um Chardonnay, se eu não me engano, e com um Verdejo. Lembra que nós fizemos? O primeiro foi isso era na segunda fase. Primeiro começamos com Arinto alentejano. Arinto de Lisboa. São Sebastião. Isso. Um Arinto de Lisboa, que é um Arinto da região de Lisboa. Que é também que era por acaso também outra coisa que o Luís e eu estávamos trabalhando aqui no restaurante e hoje está perfeitamente enraizado já ninguém faz isso, até o brasileiro também já se habituou a isso, que há 4 anos, olha como é que o tempo é rápido, né? Há 4 anos atrás falaste dos vinhos de Lisboa, parecia um negócio estranhíssimo, porque o brasileiro conhecia, o consumidor brasileiro conhecia Alentejo, o Douro e um pedacinho do Dão com Dão é um negócio estranho por alguns vinhos do Dão que aconteceram aqui no passado e não deixaram boas memórias. Uhum. E era o Arinto, São Sebastião, foram os primeiros Arintos que a gente bebeu aqui. E é isso, assim. Gostou do Fantástico. Gostaram do Fantástico. Então, Fantástico. Essa história, assim, por exemplo, eu faço muito essa brincadeira eu gosto muito de cítricos, não é? Uhum. Equilibrados, aquilo que falou o Luís. Um cítrico desequilibrado pode acabar com a tua vida em 2 palitos, tanto na comida, quanto na bebida, quanto para fumar charuto, quanto para tudo. Uhum. Então, se alguém tiver uma sensibilidade maior no palato, excesso de cítrico pode acabar com a tua vida a tarde inteira, porque é um negócio que pega. Sim. E eu gosto muito de brincar com essas histórias do cítrico em alguma coisa da comida e juntar com os vinhos e tal.
E, de facto, este Penedo Borges, por exemplo, ele tem essa característica. Nós encontramos alguns cítricos até espanhóis, ali da nossa região e tal, que às vezes são carregados, que você precisa de fazer uma compensação. Apesar de ser ainda equilibrado, ser razoável naquela... Mas você precisa de fazer alguma compensação para você conseguir tomar um vinho cítrico com isso. Mesmo o charuto seria de ser alguma coisa que... Este aqui não, este aqui é um negócio que nós estamos aqui tranquilamente com ele na boca e você não sente uma percepção de estar-te incomodando no sabor. Não sei se é isso que você está sentindo também. Você percebeu, a salivação tua está bem contida, bem legal, mas você não... O cítrico ele já passou pela sua boca, não é verdade? Passa, ele já passou. Fica aquela ideia. Não fica exatamente, não fica incomodando, isso, né? Que aproveitas para dizer alguma coisa para nós, não? Um pouquinho de charuto. O que é que aconteceu com este Brasilis aqui que a gente está fumando? Então, até para o pessoal entender um pouquinho o motivo da escolha, quando a gente pensa em vinhos brancos já vem essa questão da citricidade já de cara, né? Então, a ideia de trazer o Brasilis para esse contexto é justamente porque ele leva tabaco dominicano e nicaragüense no miolo, tabaco nicaragüense no capote e o tabaco Equador na capa. Então, o tabaco nicaragüense ele tem como característica especiarias. Aquela pimenta, condimentos, e o dominicano também traz um pouquinho de tostado. Tudo vai depender do tabaco, obviamente, mas nesse charuto ele está bem presente, a questão das especiarias bem sutis, do tostado, do café, aquela coisa toda, e achei interessante trazer esses sabores nesse contexto do cítrico, dessa acidez, para ver como ele se sairia. O Vega Fina Brasilis é uma edição limitada para o Brasil, somente 3.000 caixas. Nessa bitola aqui não é nem um lanceiro e nem um Lonsdale, ela transita ali exatamente no meio. Lanceirinho. Ou um Lonsdaleizão. Então é uma bitola que eu adoro, uma bitola super elegante. E depois eu quero saber de vocês o que vocês acharam da degustação ao final daqui do vídeo. Então tá super interessante essa citricidade dos sabores do vinho, da compota de laranja que foi usada no bombom de pato, que também ficou sensacional. E o chefe, no primeiro vídeo, ele fala um negócio que eu fiquei guardado, essa informação ficou guardada. Toda comida que ela tem um certo teor de gordura, ela acrescenta bastante na degustação quando você está degustando um charuto ou coisa do gênero. Não tenho a menor dúvida. A gordura nós habitualmente separamos as gorduras grassas das gorduras animais, as vegetais, naturalmente, mas a utilização da gordura na comida, ela às vezes a gente conversa isso, que eu e o Ferraz estamos às vezes aqui os dois, estou gordo, não sei o quê, já comi demais, ontem fiz não sei o quê e tal. E às vezes, Ferraz, mas o Ramonzinho ibérico também não faz mal a ninguém. Pratinho de Ramon ibérico com uma torradinha, um pouquinho de azeite de oliva. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor, mas repara bem, você está pegando duas gorduras, que é uma vegetal, que é o azeite, e uma gordura animal, que é do Ramon ou do porco preto, para quem está nos ouvindo. Só que você está pegando duas gorduras nobres, que elas classicamente fazem parte de gorduras extremamente saudáveis. O que é que isso significa? Não, se eu comer 1 quilo de Ramon por dia, vou emagrecer. Não vai. Vai morrer feliz, mas vai morrer feliz ou não? Mas vai morrer mais feliz do que se comer, como eu já falei algumas vezes até em televisão, em programas, do que se fazer a besteira de andar a comer todos os dias aquele pedaço desta largura de gordura da picanha que não tem sentido nenhum. Sim. Que a maioria das vezes, inclusive, ela está cheia de dióxido de carbono do churrasco. Está cheia de carvão, passou, foi amassada, daí o cara chega ali e come. Mas é gostoso. Eu não estou dizendo, no meu caso particular, eu não gosto. É uma questão particular. Mas eu até posso aceitar que seja gostoso. Agora, o que eu tenho para dizer, eu e 99% dos médicos, é que é uma besteira do tamanho da lua. É uma besteira do tamanho da lua. Então, o que é que nós estamos falando? Estamos falando de gordura, mas de uma especificidade de uma gordura. Gorduras que sejam saudáveis, que elas, e na medida certa. Sim. Não podemos exagerar. Para o charuto, mais uma vez, um dia até a gente briga com isso, não é, mas eu e o Ferraz, por exemplo, somos, como já disse aqui, meios companheiros, fumamos um charutinho. Poxa, é aquela hora que está com um pouquinho de fome, um Ramonzinho ibérico,
com um pãozinho, Uma torradinha. uma torradinha e com um tomatinho e tal. Não, o charuto é maravilhoso. Isso que você falou, e que eu falei no programa anterior. Um pão com azeite, uma torrada com azeite, um bom azeite, é um pitel dos deuses para tentar fumar charuto. Não tenho a menor dúvida. Já fiz várias experiências aqui nas confrarias. Nós já estamos no 5º ano, não estou... Você imagina que nós, só na altura da pandemia, fizemos algumas que foram virtuais. Deixámos de fazer algumas ali nos primeiros meses que a gente não sabia o que havia de fazer da vida, e depois começámos eu, o Daniel, o Maga, o próprio Antônio Bravo, o Ferraz participou de algumas, outras pessoas da nossa confraria, você participou também online. Começaram a fazer ali umas... Sem ser isso, a gente fez sempre, todos os meses a nossa confraria. Pois bem, eu fico pensando, o que é que eu vou dar de comer a esta gente, não é? Porque assim, já falámos disso, né? Charuteiro, o sonho do charuteiro é comer, beber e fumar e tudo ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente tem a oportunidade de ter um espaço onde pode fazer tudo, é tipo criança quando anda no playground, né? Exatamente. Na maioria das vezes a gente tem obrigações da lei, vamos jantar a um restaurante, depois temos que ir para outro lugar para fumar um charuto. Se fumamos um charuto na rua ou num cantinho, temos que ir para outro lugar para ir comer, e assim sucessivamente. Então quando se encontra um lugar onde você pode fumar e beber, é uma alegria. Então, quando sou eu que faço os menus e fico sempre pensando nisso que você falou, o que é que posso, ao mesmo tempo que está todo mundo comendo e bebendo e fumando charuto, o que é que eu posso harmonizar? Não é? Um pedaço disso vou ao encontro aqui do Luís. Acho que a gente, por exemplo, tem que usar. Sim. Umas vezes dá certo, outras vezes não dá certo, mas tem que usar. Tem que usar. Propor às pessoas. Experimentem outras coisas. Eu me lembro quando trabalhei muito na Suíça, né? E tinha um clube de segunda lá de charuto, e olha o que é a loucura, né? Das coisas, né? E era fumar um charuto cubano, né? Fumei lá, e também nunca eu tinha ouvido na minha vida falar em Off Cuba, e fumar um charuto cubano. Então, e sabe qual era o prato da galera? Era uma carne mal passada com molho madeira. Isto tem uns 25 anos. Tem todo sentido, né? Molho de vinho, de madeira. Então, já falámos aqui, né? Então, cada vez que tinha a confraria de charutos, não dava outra. Um tornedó com molho de madeira. Eu achava aquilo um saco. Um saco. Todos os dias alguma coisa. Mas é razões coisas nós falámos aqui, algumas delas ainda de gente não usar muito, e olha aí, ó. Você vê, nós estamos falando de acidez, né? Sim. Uma coisa. O que a gordura faz na nossa boca? Ela nos ajuda a salivar. Sim. Então, não deixa de ser uma maneira de, dentro da sua boca, você salivar, e essa salivação tua vai te ajudar com o pH, vai te ajudar com vários processos, vai te ajudar a fumar o charuto. Então, Beleza, sempre. Então, ele estava falando do Ramon Ibérico. O Ramon Ibérico, para mim, já faz salivar antes de eu comer, né? Exatamente. Não é verdade? Né? Mas quando você põe a gordura na boca, né, ele te faz salivar. Por isso que um vinho com bastante tanino, né, um tinto com bastante tanino, uma gordura vai muito bem. Porque o tanino faz o inverso, né? O tanino ele te dá essa sensação de adstringência na boca, te seca, né? Vamos dizer assim, Sim. Te seca a boca. Tanto que um tanino mal feito te seca até a gengiva. Você tem que tomar uma água junto para, vamos dizer assim, para melhorar essa secura de boca, né? A adstringência é tão gritante, né? Que faz isso. Um tanino bem feito, que a gente sommelier gosta de falar veludado, né? Uma palavra, por exemplo, né? Ele te seca a língua, mas ele some, como a acidez desse vinho. Um vinho bem feito é essa. Você sente todos os componentes do vinho, mas ele vai sumindo elegantemente sem você precisar fazer nada. Então, a gordura, o que ela faz? Se ela te faz salivar, porque a gordura te faz isso, e o tanino do vinho te seca, por isso que é um casamento perfeito. Porque a sensação
da gordura na boca com um vinho tinto com bastante tanino vai amenizar essa sensação de gordura de peso e ao mesmo tempo o vinho vai se ficar um pouco menos seco, né? Vamos dizer assim. Equilibra, acaba equilibrando, né? E no caso de harmonização, é por isso que eu falo, se a gente fizer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Pegar tudo que é classe, tudo que o mundo já provou, não sei o quê, você não vai precisar no sommelier, você não vai precisar no profissional, independente da área, é só entrar na internet e ver o que harmoniza, botar X, concorda com isso? Sim. Então, eu gosto muito de ousar. Vai errar algumas? Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum. Né? Eu já trabalhei muitos anos em salão e eu via, por exemplo, clientes pedir para colocar um vinho tinto no balde de gelo, que ele gostava de tomar gelado, e o gelado para um vinho tinto amarga o vinho. Né? Mas quem é o Luiz para falar assim, olha, senhor, você não vai tomar um vinho gelado? Né? Por isso que a gente nunca pode esquecer que o que vale antes de qualquer harmonização é o que a gente gosta. Exatamente. Não é verdade? Às vezes levando isso em consideração, eu fumo há 31 anos e meio e tenho vários amigos que fumam experts. Sim. Esse charuto é amadeirado. Eu não sei o que o charuto é. Para mim, o que interessa no charuto é se ele é bom ou não é bom para mim. Sim. O vinho também. Se ele é frutado, se ele é ácido, se ele é... Não me interessa porque eu não entendo disso. Eu gostei do vinho, gostei. Se eu não gostei, não gostei, não quero mais, não bebo mais. Isso deve ter os experts e aqueles que, como eu, que não são experts, mas que gostam ou não gostam. Normalmente você é gaúcho, né? Eu tenho amigos, eu tenho amigos sommeliers que fumam charuto, né? E muitas vezes eu ouviram falar, vou fazer uma confraria com vinho e charuto, os caras torcem o nariz, né? Porque a gente sabe, e claro que existem bebidas muito mais, vamos dizer assim, importantes para o charuto do que o vinho. Eu vejo as pessoas aqui se divertirem tomando vinho com charuto. Mas, Luiz, não é verdade? Pro meu paladar hoje, eu discordo dessas pessoas. Porque eu adoro beber vinho e fumar um charuto. Graças a Deus, por isso que nós somos amigos. Não é verdade? Não, então, voltamos à democratização do sabor, não é? Sim. Isso aí sabe assim, acho que o Luiz tocou aí no assunto, porque a gente estava conversando isso também. A gente vive muito de moda, né? Cada temporada. E o Brasil é um país que tem essa característica, né? Sim. A temporada de verão sempre tem uma música de chiclete de verão, sempre tem um drink. Por exemplo, no ano passado, nos últimos 2 anos mais ou menos, por causa da pandemia teve isso, né? E o Luiz pode falar até junto comigo sobre isso, né? Vivemos um momento em que saíram 40 marcas de gin, 17 mil marcas de água tônica para tomar gin, 48 mil kits de gin, e chegávamos a um momento que não havia nenhuma outra bebida. Se eu chegava aqui no restaurante, cara, se eu só tenho 10 marcas de gin, é porque saiu um novo agora, com raspas de limão siciliano feito na Áustria, entendeu? Assim, você ia comprando gin. Chegou um momento que nós tínhamos, porque as pessoas, de um momento para o outro, descobriram de novo o gin tônico, com mais condimento, menos condimento, com mais zero, menos zero. E passámos assim um tempo, né? Sim. Só tinha festa de gin, só tinha história de gin. E se notava que a galera um pouco mais jovem aqui no meu pedaço, que fumava charuto, começou a fumar charuto com gin. Todo mundo, um gin tônico, e fumar charuto, gin tônico. Onde eu também fumei um gin tônico, também fumei um charuto com gin tônico e tal. E eu sou da turma do Ferraz. Eu, de fato, hoje em dia, 98% dos meus charutos, eu fumo eles ou com café em água, porque eu fumo o meu charuto de manhã logo a seguir ao café da manhã. E esse é um que está reservado com café e com água mineral. Que para mim é o melhor charuto do dia. Aquele assim, tranquilo aqui. Onde tem muita conta para pagar, não é tão caro.
Se não tiver conta, vai no Se não abrir o e-mail ainda, tá tudo ótimo. Não, sabe qual é o melhor charuto para mim? O melhor charuto para mim é o de sábado, porque o banco está fechado. Não tem secretária. Você viu como as Não coisas tem são chamadas no dinâmicas, né? celular. Hoje eu acabei de descobrir que boleto não combina com charuto. Não combina. Boleto, Exatamente. Nem com vinho. nem com vinho. Nem com vinho. Então. Boleto com vinho e com charuto não combina. É um negócio bom. Aí você veja bem. Aí um dia também experimentei o gin e tal. De repente, do nada, começou todo mundo com Aperol. Você que anda aí no mundo dos charutos mais do que eu, que ando de festa em festa, Aperol e Negroni. Chegou de um momento para o outro. Não, eu não quero mais gin. Agora virou Aperol e Negroni. E agora tá surgindo o licor 43 novamente. É isso que eu queria te falar, exatamente. Então, há pessoas que começavam, que tomavam aqui comigo o vinho do Porto, que eram clássicas do vinho do Porto. Clássicas. O vinho do Porto também é maravilhoso, Cristiano. Mas eu também gosto de um Negroni. Não, Tem pessoas que não gostam de vinho do Porto. Não, Porque é doce. Sim. Mas espera, eu e o Ferraz, vamos confessar também, não vamos mentir aqui para a galerinha. As nossas habituais harmonizações são de vinho. Mas eu e o Ferraz já andamos metidos quando com o licor 43, um dia que fomos almoçar aí. Não, 43 geladinho vai bem. Nossa, é bom. É bom. É bom. Então repara que a gente vai falando de coisas, vai variando sempre sobre o mesmo tempo. E que o Ferraz resumiu, o Luiz resumiu também, que é a felicidade que você tem. A gente que fuma charuto, às vezes explica para a pessoa, que graça é que tem, não traga, não sei o quê. As pessoas que não fumam charuto têm alguma dificuldade a entender um pouco o prazer que vai desde cortar, abrir, acender, verificar, escolher pausadamente. Não é um negócio que dê para fumar ali escondido na rua ali. Sim. Rapidamente. No carro também não tem. Há muita gente que fuma no carro, mas não tem muita graça porque você está dirigindo, está não sei quantos. Então, por norma, o charuto traz essa harmonia. É porque o charuto não é um vício, é uma curtição. Exatamente, é o momento que Para você mim é separa uma ali, né? curtição, Jovem, né? Jovem. É a minha curtição. Sim, Eu adoro fumar um charuto. Já percebeu que essa dupla se diverte. mas exatamente. No primeiro vídeo, a gente até, o chefe brilhantemente sugeriu que o quadro chamasse Abraço. E eu achei isso genial. Porque hoje nós estamos aqui filmando, registrando um momento que normalmente acontece em confrarias, em tabacarias, que é esse bate-papo sobre qualquer assunto. Por um acaso, estamos falando de vinho aqui hoje e charuto. Né? Mas E o momento que é legal, entendeu? O charuto proporciona tudo isso. E mesmo o teu Com programa, vinho e tudo mesmo mais, o né? programa, eu acho que não estou puxando o seu saco não, mas eu quando comecei a ver o 019 e depois conversando com o Maga sobre isso, a gente fazendo aqui e tal, fazendo alguma coisa juntos, eu mesmo tenho feito algumas participações de televisão ultimamente e tal, e ainda hoje eu fiz uma, e eu estava falando um pouco isso para a Maíla, que é a minha assessora de imprensa, e estava falando isso com as pessoas que fizeram hoje o programa comigo. É muito chato, tudo muito quadrado, tudo com peso, que dá a impressão que a pessoa está dizendo é uma verdade absoluta e que... Então agora vou dar a receita certa, tá? Não pode ser se não for assim. Então, charuto se fuma, este charuto aqui se fuma com conhaque. Um bife com batata frita tem que ser a 180 graus no air fryer. Eu me divirto fazendo o que eu gosto. E os seus programas, com o seu sensacional, que virou um jargão que todo mundo conhece, é que a gente precisa conversar. Quem fuma charuto e quem bebe vinho e quem tem amigos Não pode ser infeliz. não pode ser infeliz, é um negócio para a gente sentar, porque a gente já tem tanto problema na vida, o mundo já é tão complicado. Hoje estamos vivendo os caras, os milionários que tinham todos dinheiro e decidiram ir ver O Titanic. o Titanic, que se ferraram junto com o Titanic, provavelmente, faltam meia dúzia de horas, o que é lamentável, o que é triste, não sei o quê. Mas às vezes a gente se pergunta, precisa de ir ver o fundo do Titanic? Gastar E pagaram $250 mil cada um. para ir ver o fundo, mas precisa.
Será que isso vai te acrescentar assim, muito na sua vida? Então, assim, eu acho que o que acrescenta na vida é aquilo que tu fazes, que eu faço, que o Ferraz faz. Abrir uma boa garrafa de vinho, sentar um pouco, conversar sobre a vida, dar uma relaxada na cidade grande. Fazer o que você gosta. Exatamente. O cara, provavelmente, o cara lá, o milionário, vai dizer, eu gosto de mergulhar junto, mas, pô, cara, tá, tudo bem, beleza. Mas biscoitava quanto? Mas tá em risco a vida dele. Mas a gente tem que começar a pensar de coisas simples. Sim. Assim, a própria comida, a própria gastronomia, a própria negócio de gourmetização, de não sei o quê, tudo é... A varandinha gourmet. No outro dia eu vi pipoca gourmet, 35 reais. Pipoca gourmet? Pipoca não podia ser só pipoca normal? O que aconteceu com o milho que estourava na panela com manteiga? Sim. Não tem mais. Agora é pipoca gourmet, 35 contos, um pacotinho, a criancinha chorando, porque o pai dizendo, eu assisti a cena no Mercadão. O pai, não, filho, é muito cara, mamãe faz para você. Eu olhei assim, pipoca gourmet, o que é pipoca gourmet? Eu tenho 31 anos nesta vida aqui. Eu nunca me tinha passado para a cabeça que existisse pipoca gourmet. A pipoca gourmet é alçada, que é diferente, leva raspas de limão siciliano em cima. O que é a pipoca gourmet? Então a gente precisa de voltar um pouco a esses momentos. Simples, né? Simples, coisas simples que a gente gosta. Uma pegada que a gente possa ter, uma pegada mais leve. Nos abrimos um pouco mais para o que é o belo, o normal da vida aqui. Sabes, esse cantinho aqui do restaurante, no fundo é isso que a gente pratica, né? Eu como profissional aqui dentro dei certo desde o início, né? A prova é que eu estou aqui depois de tantos anos, porque eu penso de uma forma muito parecida com o Eduardo, né? Meu pai faleceu, mas era português, e eu aprendi a tomar vinho em Portugal. Que legal. E o europeu, o vinho não é um status, né? O vinho é um alimento. Uhum. Ele está presente na mesa, tanto que até não existia refrigerante na casa da minha tia, por exemplo, na casa que a gente estava sempre lá. Então eu aprendi desde criança a tomar vinho sem frescura, não precisaria ser copo de cristal, podia ser um copo normal, e às vezes era um vinho que até a família produzia lá no quintal, às vezes não tinha, era um vinho, né, vamos dizer assim. E eu acabei me tornando sommelier por ser uma paixão, como você teve uma paixão pelo charuto e se especializou nisso, né? Eu acabei indo pro vinho. Então, eu tenho essa filosofia como o Eduardo. A gente tem que simplificar a vida, não complicar, né? E às vezes o vinho não está junto dos charuteiros, porque o próprio sommelier, que às vezes o cara que faz a carta lá é um cara que é muito fechado, não é verdade? Né? Ele é muito fechado, porque também tem medo de errar, né? Porque é muito mais fácil como profissional de fazer uma carta harmonizando com Ctrl-C, Ctrl-V, né? Sim, né? Apostar sempre no que dá certo. Sempre no que dá certo, e não ousar, não fazer isso. Então, assim, para tudo, acho que o menos é mais. Se o charuto, você começar a tua volta ser muito frescura, perde-se um pouco a graça. Exatamente. Ele se diverte por causa disso, porque eles vêm aqui na hora que eles podem, então fumam um charuto deles. Eu gosto muito, eu posso umas 16 horas por dia, mas é seu... Que é o meu trabalho. né? Só essa história da casa, eu já falei isso também. A história da casa é este espírito de receber as pessoas, estar aqui, você sempre... Mas esse charutinho que o Thiago me deu... Já deu, é fofo, né? Muito gostoso, viu? Gostou, Ferraz? Gostei. Que bom. O charuto esse charuto eu já tinha Porque tomado. quando eu não gosto, eu falo que não gosto. Mas essa é a ideia. Ou eu ficaria calado porque estamos gravando. Sim. Gostei do charuto. Que bom. Para isso tem um detalhe que não posso deixar de falar, né? Muita gente pergunta para que é que tem a milha dos charutos, eles gastam dinheiro com a milha e como está. E para isso tem uma apresentação maravilhosa com essa história da bandeirinha do Brasil, com o exclusivo Brasil. A apresentação é primorosa. Primorosa. A apresentação é... Agora, eu como fumador de charuto, você tira as anilhas. eu odeio anilha. Mas dá todas para mim, para ali e para a nossa Que caixa. eu quero fumar e tá chegando na anilha. Aí eu já me preocupo, já tirei uma, ó. Sim, aqui, ó. É. Já tirei as duas. Eu não curto muito anilha. Mas as anilhas off-Cuba são lindas. Sim. São lindas. Tenho que concordar. Acho o assunto da anilha um assunto extremamente interessante.
Sim. No outro dia eu vi uma matéria, acho que foi o Pedro o Pedro da Vega Fina que me mandou. Pedro Ventura. O Pedro Ventura. Você viu? Aqui é um documentáriozinho do... Acho que é da Garcia, né? Tabacaleira de Garcia. O artista plástico faz as anilhas. Você viu isso? Sim. Super bonito, né? Tem um monte de artistas plásticos pintando anilhas, fazendo anilhas. Há umas anilhas que são autênticas obras de arte. Sim. Tem umas anilhas que são um espetáculo, né? E a verdade é que a anilha em caixa são duas coisas à parte do charuto que são interessantíssimas, né? Tem umas caixas fabulosas, umas anilhas interessantíssimas. Mas acho que em resumo esta sensação de felicidade do charuto ela é dada com um charuto como este, Não, um charuto que flui bem. Flui bem. Eu acendi e até agora ele não apagou nenhuma vez. Então são características e além do sabor, que é bom. Exatamente. Isso que é o mais importante. É o mais importante. Mas não adianta você ter um charuto com um sabor maravilhoso e a cada 2 minutos você tem que acender porque apagou. Você não pode conversar com o seu amigo porque ele apaga. Exatamente. Esse não, ele vai bem, ele queima bem, ó. A queima dele é perfeita. Harmonicamente. Não precisou ser corrigido nem nada. Não, precisa corrigir. Porque outra coisa chata é ter que corrigir a queimada. Sim. Acontece, exatamente. O bom é isso, ó. O ideal é que não aconteça, mas acontece, faz parte. Eu gostei muito do charuto. Você quer dar uma ideia, você que está ligado aqui mais a Vega Fina e tudo isso, você quer dar uma ideia para os nossos amigos quanto é que custa um charuto deste, qual é o preço mais ou menos médio do mercado, para a gente saber, para informações de quem nos está ouvindo? Então, chefe, você perguntou sobre o valor. É muito relativo porque depende da região do país. Mas a gente encontra o Vega Fina Exclusivo Brasil ou Vega Fina Brasilis em torno de entre 95, 110, 115 reais por ser uma edição limitada. Acho que é um valor super dentro de edições limitadas. Muitas pessoas questionam às vezes, poxa, mas é um charuto que é um lanceiro. Tá, mas tudo bem, existe a proposta de ser uma edição limitada, a matéria-prima é outra, que não a mesma das linhas regulares, então tem todo um capricho a mais por ser essa edição limitada e por isso o valor agregado é um pouco maior também. Mas eu acho que fica a dica aqui, viu, diretor? Experimentem. Tivemos aqui 2 opiniões de 2 pessoas que conhecem bastante. Vocês sabem que eu sou suspeito para falar de qualquer lanceiro e esse aqui ficou muito bom. Gostei desde a primeira vez que experimentei. O Ferraz aqui nos confidenciou nos bastidores, falou assim, olha, se fosse ruim eu ia falar, ou pelo menos fica quieto. Concordo. Não ia me manifestar. Exatamente. Então eu acho que para essa degustação foi... É perfeito. Eu sou suspeito em falar, primeiro de Vega Fina, que eu sou um fã, gosto muito da marca, acho que é um charuto, são charutos que têm um ótimo custo-benefício, muito bem produzido, muito bem construído. O fluxo é muito bom. Exatamente. Muitas pessoas falam sobre o fluxo do lanceiro ou de bitolas com ringue menor, às vezes é um pouquinho mais apertado e cara, eu gosto. O tamanho do lanceiro é mais difícil de enrolar. Então, via de regra, podem ter charutos com fluxo não tão bom. Não tem nada a ver com nós que estamos falando aqui, mas alhos com bugalhos que se falam na minha terra. Mas curiosamente, ontem, graças a um amigo que chegou aqui, fumei o melhor lanceiro de sempre na minha vida. Uau! Uma série especial da Opus X. Um lanceiro absolutamente extraordinário. Arturo Fuentes. Opus X é um charuto realmente... Então, diferente. Eu sou muito da tua praia. O lanceirinho acho a sua graça, mas não é sempre... Eu não sabia que você gosta, porque eu fui aos Estados Unidos recentemente, com um filho meu casou, e trouxe para ele que ele queria 2 Opus X. Eu não tenho mau gosto. Se eu pergunto o que é que quero, eu respondo. O paladar não retrocede, já falamos sobre isso. Mas eu não trouxe na bitola do lanceiro. Não, mas foi muito bom. Eu gostei muito, aproveitei muito. Olha só, enquanto estamos aqui nos aproximando desta fase
final. O nosso diretor já bastante refrescado ali na posição vamos ao segundo. Nem pisca. Já estamos quase também entrando para a parte mais final do nosso charuto. Vamos então àquilo que nós achamos que poderia ser um pouquinho mais intenso na fase do segundo terço para trás. E o seu vinho. Você viu. Eu só quero fazer um adendo, e aí eu gostaria muito que você falasse sobre esse assunto, que eu acho curioso, pra gente, antes de entrar nesse vinho. Quais as diferenças do vinho tinto e do vinho branco? Por que um é tinto e o outro é branco? Fala, assim, resumidamente, que eu sei que é um processo diferente que tem ali no meio, mas só pro pessoal entender um pouquinho dessas diferenças. 2 minutos, né? Eu até entendo essa pergunta, porque antigamente era considerado o vinho branco e o rosé, o resto do que sobrava da vinícola eles faziam vinho branco e vinho rosé. E não é isso. Não é. Hoje eu aprendi que não é isso. O que acontece? A gente não pode esquecer que as pessoas que fazem vinho para tomar com a comida que eles comem. Okay? Sim. Então o vinho está muito ligado à regionalidade local. Então, se você pegar um país como a Suíça, por exemplo, é frio, não é verdade? Ela não vai ser difícil ela fazer um vinho tinto, né? Porque o terroir dela pede um vinho branco, é muito frio. O frio traz acidez para o vinho, de repente. O calor traz essa fruta para o vinho, né? O calor faz com que a fruta... É como uma fruta qualquer, o calor amadurece uma banana, por exemplo. Sim. Então o que acontece? Eu achei que era o contrário. Não, eu achei que na Suíça eles só queriam beber vinho tinto. Sim, mas aí importam de Portugal e o terroir deles não dá. Então, assim, a gente não pode esquecer que primeiro o enólogo ele faz o vinho que ele pode fazer. Sim. Né? Então, se ele tem um terroir que é frio, ele não vai conseguir fazer um vinho tinto, ok? Não é uma escolha, isso é real. Segundo, que vinho branco é um estilo, espumante é um outro estilo, rosé é um outro estilo e vinho tinto é um outro estilo, ok? A diferença é que, por exemplo, nós temos algumas uvas que são tintureiras que a gente fala, né? Então, por exemplo, Pinot Noir. A Pinot Noir não é tintureira. A Pinot Noir, quando você espreme a Pinot Noir, ela é incolor. Por isso que a Pinot Noir está num espumante, não é verdade? Não necessariamente o espumante ele é tinto, não é verdade? Sim. Né? A Pinot Noir, por exemplo, é um incolor. Por exemplo, a Penedo Bois fez agora um Malbec branco, né? Então, a Malbec, que todo mundo conhece como vinho tinto, sim, ele espremeu e é incolor, é bem clarinho. Tem Malbec rosé. Então é assim, existem uvas que são tintureiras, né? Que uvas que quando você espreme, aquilo é bem escuro, né? Vamos dizer assim, a Petit Verdot, por exemplo. Estou aprendendo hoje, eu achei que Malbec tinha que ser tinto. Em Portugal, tem algumas uvas que assim. Já tomamos o Malbec rosé. Então o que acontece? Já bebemos tantos que eu até esqueci. A proposta de quando a pessoa faz um vinho branco é um vinho de frescor. A ideia de um branco, em geral, é exatamente o perfil do primeiro vinho que nós tomamos. É um vinho para se tornar despretensiosamente fresco, alegre, vivo, que é a proposta do vinho branco, entendeu? Então ele pode fazer um branco de Pinot Noir, por exemplo, ele pode fazer branco de uvas tintas, um branco de Malbec, como eu falei, é a escolha tua, enólogo. O rosé, que é um degrau acima, é um intermediário entre o branco e entre o tinto. E eu posso escolher um branco estilo Provence, por exemplo, onde a casca, porque o pigmento está na casca da uva, né? Tinta, por exemplo. Então, quanto mais tempo essa casca ela fica em contato com macerando lá, mais escuro vai para o vinho, mais tanino vai trazer para o vinho. Por isso que visualmente é muito fácil você pegar nessa taça, pegar um vinho muito escuro, a gente sabe que tem muito tanino aí, a concentração de tanino é muito grande. E você pegar um Pinot Noir que é clarinho, ele vai ter uma concentração de tanino menor. Então, a diferença do branco e tinto é o estilo que a pessoa vai fazer. Então, o rosé é um intermediário. Então, você pode ver que um rosé de Provence ele é bem clarinho, então ele é mais leve. Por exemplo, o rosé da Penedo, ele é vermelho, como aqueles rosés espanhóis, avermelhados. Então, a uva fica um tempo maior, então ele vai ter um pouco mais de tanino, vai ter um pouco mais de estrutura, porque né, esse tanino dá estrutura. E aí os vinhos tintos são isso, nada mais, quanto mais tempo essa uva ficar presente, mais tanino vai ter. Agora, por que... O rosé da São Sebastião, que é...
É um rosé de Lisboa, mas lembra quando eu falei que a gastronomia local tem tudo a ver com o vinho? Por exemplo, se você pegar um rosé alentejano, ele com certeza vai ter que ter uma estrutura melhor, porque a comida do Alentejo é caça, é pão, é azeite, é carne, né? É uma comida mais forte. Uhum. Se ele pegar um rosé de Lisboa, não há necessidade de fazer um rosé com tanta força, porque é frutos do mar, sim. Não é verdade? Por que Bordeaux é mais forte que Borgonha? Não é isso? Bordeaux Então a gastronomia, quando a gente fala de harmonização, eu peço para as pessoas saírem da caixinha e dar uma olhadinha na gastronomia local, você vai ver que os vinhos vão ter uma correlação em relação a isso. Então, basicamente, o tinto é diferente do branco na forma de vinificar, por exemplo, não é verdade? Sim. Então, É o regional e a vinificação. Ele deixa. Então, o que acontece? Primeiro, o primeiro vinho que nós fizemos, eu quero que você entenda o estilo. Uhum. Né? Então, eu propus para vocês um estilo leve, fresco, ácido, que a ideia é exatamente o quê? O início dos trabalhos, lavar a boca, começar a gente fumar charuto, é como beber um vinho, é uma confraternização, são pessoas, não é verdade? Sim. Você acha que a proposta deu certo? Né? Na minha percepção, com certeza, e estou curiosíssimo para experimentar esse próximo. Sim. E aí o que acontece? Agora nós vamos para um segundo vinho, né? Esse é um Chardonnay de uma linha acima o primeiro vinho que nós provamos é da linha Cepas. A linha Cepas é a linha de entrada da Penedo, que a característica dela, tanto dos brancos, dos rosés ou dos tintos, é preservar a uva, preservar a vivacidade da fruta, você sentir a fruta. Uhum. Deu para perceber no primeiro vinho que a gente tem muito frescor e muita fruta. Sim. Ok? A segunda linha que nós vamos tomar agora é a Prisma. E a Prisma por quê? Porque o solo de lá é um solo com diferentes camadas de solos completamente diferentes. Então, por exemplo, o que ele faz? Naquela parcela do vinhedo tem um solo X, naquela parcela do outro vinhedo tem um solo Y, naquela parcela do vinhedo tem um solo coisa. Então ele colhe todas essas uvas, faz vinhos separados E faz um blend. Depois ele faz um blend e coloca no Prisma. Então isso aqui é um blend de Chardonnay de diferentes solos que tem na vinícola, por exemplo. Característica de um Chardonnay que tem a ver já com o charuto quase no final. O que é o Chardonnay? Então o que eu trouxe? Eu trouxe um Chardonnay que ele, para não perder o frescor, a gente trouxe ele porque ele tem que ter esse frescor. Ele passa 30% a 40% só em barrica, né, de primeiro e segundo uso, ok? E então ele traz um pouquinho mais de força em relação ao primeiro. O que a barrica faz normalmente no vinho? A barrica, ela dá uma estrutura para o vinho, só que ela rouba um pouco dessa fruta. Sim. Né? Por isso que existe uma moda anual no mundo inteiro de cada vez fazerem mais vinhos frutados com menos madeira, porque é o gosto da maioria das pessoas. Então, esse vinho seria, vamos dizer assim, um meio termo de um Chardonnay muito barricado, porque eu acho que também barrica demais, ele vai perder um pouco de acidez, ele vai perder um pouco de fruta e vai ficar meio estranho, na meu ver, com o vinho. Então eu trouxe para vocês conhecerem, uma proposta de um vinho que não perde o frescor, né? Se você perceber que ele tem um frescor, ele tem essa fruta, ele tem esse trigo comportado, mas ele tem mais estrutura que o primeiro. Então, para quê? Porque eu sei que o charuto ele vai aumentando a intensidade, concorda comigo? Sim. Então o vinho ele tem que acompanhar a intensidade dele. Vai chegar uma hora que vocês vão perceber, o Chardonnay já está morrendo com o charuto. Qual é o mal nisso? Vamos para um tinto. Exatamente. Na verdade, vamos para um rosé. Será o nosso próximo programa. Então, a ideia é exatamente isso. Mas esse aqui, Esse é fabuloso. esse eu adorei. Uau. Edu Paes, nosso querido Saúde. Edu, que é o responsável pela marca Olha, Gestor Brasil. Esse vinho maravilhoso, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Pro meu paladar, bem melhor que o Foi minha primeiro. vez, tá? Ó, falamos do quê? É do Cacilda, isso aqui. Esse é um chão. Eu tenho uma particularidade, eu sou apaixonado por esse vinho. Sou apaixonado. você percebeu o É estilo? muito legal. Vamos Mas- pensar em estilo. Ele- A gente está ele crescendo. É maravilhoso. Sim. Então, o que eu tentei fazer aqui, o Eduardo também, porque ele é especialista em vinho como eu, é exatamente a gente subir um degrau, porque se o charuto ele vai ter esse aumento de degrau na boca, teoricamente, né? O vinho ele tem que acompanhar também. Então, a ideia do branco é exatamente isso, a gente acompanhar, né, vamos dizer assim,
esse aumento de intensidade, né? Sem agredir. Olha aqui, ó. E aí, mais uma vez, para terminarmos as nossas harmonizações, charuto, sommelier, vinho mais Charutinho? ele falou exatamente isso. Carne de caça, Carne de caça. amêndoas. O que é o pão que ele falou? O que é uma alheira portuguesa? Uma massa. Isso é um bombom de alheira. Muita gente conhece as alheiras, são aquela linguiça portuguesa, que se acha muito. E o que ele falou, ele estava descrevendo um vinho igualzinho ao que eu estou descrevendo uma alheira para harmonização. O que é que você vai encontrar aí? Amêndoas, teus torrados. Dentro, uma massa de pão com carnes de caça, que normalmente são galinhas. Em Portugal a gente usa muito coelho, usa muito fazão. Carnes trabalhadas com uma massa de pão, por fora ligeiramente uma confitura, uma fritada muito leve, mel que tem laranja e as amêndoas portuguesas. E aí é a harmonização proposta aqui para este momento solene do segundo vinho aqui do nosso amigo Ferrazinho. Esta é uma sobremesa, enquanto vocês provam, isto é uma entrada da casa. Muita gente acha que é uma sobremesa porque tem um agridoce, mas isto é uma entrada da casa e é o nosso ex-libris da casa como entrada, estranhamente ou não, e eu fico muito feliz com isso, sabendo mais do bolinho do bacalhau, e é mais clássico já na casa do que o bolinho do bacalhau. Né? É por isso que eu sempre, não sei se você percebeu desde o início aqui, eu não falei esse vinho, porque o problema, a maioria dos sommeliers, que às vezes são sommeliers de uma determinada empresa, eles falam, esse vinho harmoniza com esse prato. Aí você compra o vinho e leva para sua casa. No dia que o vinho acabar, você já não consegue harmonizar o vinho com outro vinho com o prato, não é verdade? Então, como profissional, a gente tem que ser honesto com as pessoas que a gente está ensinando, e ensinar o estilo. Porque hoje você está percebendo que a gente está trazendo vinho de dois estilos. Um estilo leve, frutado, ácido, não sei o que, ele vai fazer uma proposta. Mas ele vai, de repente, chegar a um determinado momento, ele vai morrer com o teu charuto. Mas, Luiz... Aí a gente passa para um segundo nível, um vinho um pouco mais estruturado. Acima desse vinho, seria um chardonnay mais barricado, por exemplo. Não é verdade? Mas, Luiz, e aí vai, se você quiser ficar só no branco. Né? Esse vinho é muito bom, é muito elegante. Muito bom. Este é um vinho, é o Grand Chardonnay deles. É um vinho... mais uma vez, eu também queria dar algumas informações técnicas que eu disse para você. Nós falamos do valor do charuto, né? E podemos falou do vinho depois, né? Vamos falar do vinho depois. Este é um vinho que é a partir de R$150, R$170 a garrafa. A partir de... Esse aqui? Sim. E o outro é até 110, 120. E dependendo de compra direta, que não seja no supermercado tal, ou que seja nos distribuidores, é muito pouco. São poucos restaurantes que têm ainda. A Penedo Borges é uma bodega boutique, então tem uma produção muito limitada. De alguma forma é como o charuto, uma série especial, são séries especiais. Nós temos alguns tintos aí que um dia pode ser que a gente venha a falar deles, super limitados. Da Penedo. Da Penedo, tem não é... Eu já bebi da Penedo, muito bom. Você já bebeu todos. Só para você ter uma ideia, a Penedo ela faz 200 garrafas, em torno de 200, um pouquinho mais, para toda a linha dela, de todos os vinhos. O Thiago, o chefe, por exemplo, o chefe me Catena, chama. nós estamos falando de 20 milhões. O chefe me chama, viu, Thiago? Para fazer degustação dos vinhos. Que é bem difícil, né? É uma coisa bem chata, uma coisa chata. Então, como eu moro aqui ao lado, eu já provei todos, às vezes até esqueci já dos que eu bebi. Só para ter uma ideia, o primeiro vinho que nós tomamos, a safra 2021, foram feitas 5.900 garrafas. Uau! Né? Desde o primeiro tempo, desde a primeira vez que a Penedo começou a entrar, que a gente, graças ao Luiz e ao Edu, para quem a gente já mandou um abraço, nós aderimos, o Luiz veio aqui um dia com ele, fizemos aqui uma prova aqui e tem 3, 4 vinhos. Eu tenho um misto do Luiz com o Ferraz. Eu sou do Douro, não é? Sou do Alto Douro, Trás-os-Montes, Alto Douro. E bebo vinho não há muito tempo, mas há uns 52 anos, por aí, 91 anos. Eu comecei a beber vinho desde criança, a provar vinho devagarinho, as crianças a molhar o dedo para saber o que era um vinho doce,
Eu gosto muito de vinho, sou de uma região de produção de vinhos. E eu misturo um pouco o sentimento do Ferraz com o sentimento do Luís. Por isso que o Luís, para mim, é a nossa vida dos dois, minha e do Luís, não é tanto de um técnico e de outro técnico ou de um cozinheiro. É troca de ideias dos dois. Exatamente. Olha, se anda precisando aí de não sei o que, espera aí que eu tenho uma coisa que vou procurar. Aí não gosto. E os dois discutimos e a maioria das vezes não é para nos gabarmos, mas ganhamos desde que o restaurante está aberto, sempre fomos premiados no Prazeres da Mesa com a carta de vinhos, que é da autoria dele e da minha assessoria, e sempre ganhamos. E sempre ganhamos por uma razão diferente. É que a gente leva de vinhos diferentes, não temos aquilo que ele falou. Cara, eu não tenho nada contra o Catena, absolutamente nada, mas o Catena se vende tudo quanto é lugar, mas este não. Então este é um trabalho dele, de buscar, trazer, provarmos, depois é meu, de harmonizar, de não sei o que. Então esse jogo é que é legal. Sem dúvida. Nós somos nós temos aqui na casa aproximadamente 1000 garrafas de vinho no total. Então, assim, se não somos uma adega de um grande restaurante, tem 50 mil, 60, 70 mil, alguns com 100 mil. Então a gente não tem essa capacidade de ter, não somos um restaurante que não seja permitido ter uma adega gigantesca. Mas o que a gente tem é com sorriso. Sim, as escolhas são muito bem feitas, né? No outro dia aqui chegou uma pessoa aqui e disse: putz, você só tem vinho português, né? Eu disse: não tenho só. O que eu queria era um Petit Verdot. Só, senhora. O Petit Verdot tenho pelo menos 3. Mas eu queria um Petit Verdot bom. Já vou contar a história. E curiosamente, 2 dias antes do Luís, tínhamos estado aqui com o Edu, exatamente no Grande Borges, e nós tínhamos adquirido uma caixa de 4 garrafas Petit Verdot numeradas, o topo das galáxias. Uau! Que o primeiro vinho que eles fizeram como teste foram 300 garrafas cada um. Caramba! 300 garrafas. Eu olhei para o senhor, fiquei lá na mesa e disse: olha, tem aqui um Petit Verdot normal, comum, ótimo, e tem aqui uma obra de arte Petit Verdot. Eu disse: como assim? Disse: tem 4 garrafas. Uma caixa linda, maravilhosa que acabou de chegar. Eu quero as 4. Eu vou as 4 garrafas. Uau! Então a felicidade de vender é legal. Sim. Mas a felicidade de um cara que é um cliente específico, que gosta de Petit Verdot, e que um dia na minha casa, que na teoria é uma casa ibérica, portuguesa, blá blá blá, que todos nós já sabemos, ter um Petit Verdot. Então nós dois brincamos muito com isso. De vez em quando temos um vinho que é da Hungria, outras vezes é o que ele encontrar, é o que eu ouvi falar, vou para Portugal, falo para ele vai para uma feira de vinhos, fala para mim. Então, esse aqui é o legal. Que eu acho que é o que acontece com os charutos. E o que é que eu quis dizer isso com preço? Nós dois, tu também que estás nesse grupo, ele não, mas ainda é jovem, mas nós 3 que estamos nesse grupo, cara, não dá para fumar charutos de 150 contos todos os dias, não é? Sem dúvida. Mas isso não significa que a gente não possa procurar coisas com qualidade. Essa que é a realidade. Você precisa beber vinhos de 180 contos todos os dias. Mas você não significa que você tenha que beber um vinho ruim. Então, assim, meio em forma de eu terminar a minha participação artística, eu acho que isto aqui fica assim, Tito. Acho que estes momentos que nós falamos tanto do abraço, do prazer, da harmonização, e talvez que hoje esteja um pouco entusiasmado por essa ideia desse projeto que eu tenho, que eu um dia te falo, que é o barato do chefe, que é conseguir comer e beber com menos dinheiro, as pessoas serem mais cuidadosas com aquilo que compram, com aquilo que bebem. Hoje estamos fumando, graças à nossa gentileza e o nosso querido reality, estamos tomando um charuto especial, Sim. uma coleção especial, e graças à Parede de Borges estamos tomando um vinho deles de topo. Mas poderíamos perfeitamente estar também aqui fumando um Pega Fina de entrada, que é maravilhoso, e que custa 50, 60, 70 reais. E poderíamos estar tomando um vinho de entrada de uma adega que este cara nos traz por 60, 70, 80 reais, metade do preço, e sermos felizes na mesa. Só me dá mais um pouquinho. E até pra gente já partir para encerrar aqui, tudo isso que nós conversamos aqui é sair do óbvio. O óbvio é fácil, o óbvio é confortável, então essa busca por vinhos da Hungria, esses vinhos de edições limitadas, esses vinhos boutique, como tem no charuto também, dá mais trabalho. E esse trabalho não são todos que querem ter, porque o óbvio é confortável.
Então, essas descobertas, poxa, eu não sou especialista, mas nem de longe especialista em vinho. Eu sou um profundo admirador e apreciador. E, cara, é outra degustação daquelas que a gente se sente abraçado novamente. É um abraço diferente? Com certeza. Porque a gente tem vinhos de perfis diferentes, que normalmente é um pouquinho mais desafiador para harmonizar, mas nem por isso não deixou de ser agradabilíssimo hoje. Muito obrigado. Eu queria terminar esta nossa segunda conversa voltando ao início. Te agradecendo a ti, te agradecendo à Real e te agradecendo ao Perdido Borges, que são os nossos parceiros. Que a gente... O Edu fuma charutos? O Edu não fuma charuto. Mas ele vai fumar um desses, que eu vou enviar um para ele. Presentes para ele, que Sim. um dia lá na Argentina alguém há de fumar dele. Mas, chefe, eu posso falar uma coisa? Sim. Poucos charutos eu fumei na minha vida sem ter que acender. Muito bem. Inteiro. Aprovado então pelo Ferraz. E eu queria me despedir de vocês dizendo o seguinte. Terminamos aqui a nossa segunda edição desta brincadeira que nasceu exatamente para falarmos de vinhos. Sim. Tivemos um grande chefe de cozinha e um embaixador da Colimpor e da Taylor no primeiro episódio. O segundo episódio, esse cara é um cara que entende de vinhos muito. O Luís Amarão é um dos melhores profissionais do Brasil dos vinhos, sem dúvida. Uhum. Um cara respeitadíssimo e que hoje tirou um pouco do dia dele para vir aqui falar com a gente. Queria agradecer ao Ferraz, meu amigo, e um parceiro aqui de muitas coisas. A casa deve muito a ele, à presença dele, à história dele. É um homem que tem uma história de vida extraordinária e que muito nos honra a presença dele. E queria agradecer à equipe técnica mais uma vez. Muito e, meu irmão, obrigado. no dia 30 estamos de novo por aqui. Exatamente. Vamos terminar esta trilogia de vinhos. Sim. Vamos falar dos tintos e dos problemas dos taninos na boca seca. Exatamente. O que vai acontecer se for os tintos que a gente vai escolher, isso já é outra história. Muito obrigado. Exatamente. Tiago. Gente, chefe, mais uma vez, muito obrigado. Luiz, obrigado pela aula que você deu pra gente aqui. Aí. Muito Pode me legal. convidar sempre, porque para mim isso são pessoas, não é verdade? Exatamente. Né? Independente do que você vê, eu não fumo charuto. Um dia eu passo sem mais. Na verdade, eu não sou perfeito, é como eu estou falando. Mas Um dia ele vai voltar. Vai, vamos iniciar ele num vídeo aqui no canal. O legal é exatamente isso, né? Então, por isso que a gente tem que ser o menos é mais. Exatamente. Se a gente ficar com regrinhas para comer, para jantar, para almoçar, para charuto, para café, a vida se torna um pouquinho chata. Exatamente. Permita-se. Permita-se. Simples assim. Certo? Santíssimo. Ferraz, obrigado também por participar aqui com a gente. Senhor Ferraz. Senhor Ferraz. Nosso Senhor Ferraz. Ele fuma desde o século passado. Exato, tem que ser tratado com muito Eu respeito. não sou um especialista em nada. Mas é um entusiasta, desde pequeno. Não, ele é especialista em viver, com 81 anos. Exatamente. Exatamente. Eu Exatamente. sou especialista na degustação. Gostei, Tá aprovado. tá aprovado. Pra mim é uma honra, um Esse prazer vinho, enorme. por exemplo, esse segundo vinho aqui é 10. Vamos terminar com um brinde, por favor. Um brinde. Senhores, Brinde a peneira. muito obrigado. Tchau, 019. Muito obrigado. Obrigado a todos. Galerinha, acompanhe aí. Voltaremos em breve aqui da Casa do Chefe. Se inscreve para não perder nada, certo? Vamos ficando por aqui, ó. Um beijo e um brinde a vocês aí. Nos vemos em breve. Tchau. Saúde.